Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Schwab. Hoje a gente vai explorar um tema super importante para entender o mundo em que vivemos, o mundo multipolar e seus diferentes sistemas políticos. Você já parou para pensar em como os países se organizam e como isso afeta a forma como eles se relacionam? Se sim, ou se ainda não, fica comigo que eu vou te explicar tudo de um jeito bem tranquilo e fácil de entender. Vamos começar entendendo o que significa viver em um mundo multipolar. Antigamente, na época da Guerra Fria, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. De um lado, os Estados Unidos, representando o capitalismo, e de outro, a União Soviética, representando o socialismo. Era um mundo bipolar, ou seja, com dois polos de poder. Mas, hoje em dia, isso mudou. Vivemos em um mundo multipolar, onde várias nações têm grande influência. Além dos Estados Unidos, países como China, Rússia, Índia e a União Europeia também têm um peso enorme nas decisões globais. Mas, afinal de contas, o que é um sistema político? Um sistema político é basicamente o jeito como um país organiza o seu governo. Isso inclui quem tem o poder de tomar decisões, como essas decisões são feitas e como elas afetam a vida das pessoas. Agora, vamos ver como diferentes países se organizam politicamente e como isso impacta o mundo. Vamos começar pelo Brasil. No nosso país, a gente tem uma república presidencialista. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente é a pessoa mais importante do governo. Ele é tanto o chefe de Estado, que representa o país, quanto o chefe de governo, que toma as decisões do dia a dia. E sabe o que é mais legal? Quem escolhe o presidente somos nós, em eleições diretas. Agora, vamos dar uma olhada na Rússia. Eles têm um sistema chamado semipresidencialismo. Lá, o presidente divide o poder com o primeiro-ministro. É como se o presidente cuidasse das coisas mais importantes, como a segurança do país e as relações com outros países, enquanto o primeiro-ministro cuida das tarefas do dia a dia, como administrar a economia e os serviços públicos. Já na Índia, temos uma república parlamentarista. Nesse sistema, o primeiro-ministro é o chefe de governo e é escolhido pelo parlamento. O presidente existe, mas ele tem um papel mais simbólico, como representar o país em cerimônias oficiais. O primeiro-ministro, que é o líder do partido mais votado no parlamento, é quem realmente governa. Agora, pense na China. A China é um estado unipartidário. Isso significa que lá só existe um partido político, o Partido Comunista Chinês. Nesse sistema, não há espaço para outros partidos e o governo controla praticamente tudo, desde a economia até a educação. Isso dá ao governo um poder muito grande sobre a vida das pessoas. E o Canadá? O Canadá é uma monarquia constitucional. Isso quer dizer que eles têm uma rainha ou um rei, mas essa pessoa não tem tanto poder assim. Quem realmente manda no país é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. A rainha ou rei tem um papel mais de representar o país em eventos importantes, enquanto o governo é responsável por tomar as decisões. Mas como que esses países tão diferentes conseguem se relacionar? É aqui que entra a ideia da interdependência econômica. Mesmo com sistemas políticos diferentes, os países precisam uns dos outros para comprar e vender produtos e serviços. Vamos pegar o Brasil como exemplo. A gente exporta soja para a China, que é um estado unipartidário, e importa tecnologia da Índia, que é uma república parlamentarista. Ou seja, apesar das diferenças, esses países dependem uns dos outros para manter suas economias funcionando. E o que é globalização? A globalização é o processo que conecta os países de maneira mais intensa. Pense em como você pode comprar produtos feitos na China, usar tecnologia dos Estados Unidos ou assistir a filmes de Bollywood na Índia. Isso é globalização. Ela facilita o comércio, a troca de informações e até mesmo a cultura entre os países. Mas, para que tudo funcione bem, a diplomacia é fundamental. A diplomacia é o diálogo entre os países para resolver problemas e fechar acordos de forma pacífica. E onde é que entram as empresas multinacionais? Essas empresas, chamadas multinacionais, são aquelas que operam em vários países ao mesmo tempo. Por exemplo, a BYD, que fabrica carros na China, também vende seus veículos no Brasil. Essas empresas mostram como os países, apesar de terem sistemas políticos diferentes, estão todos conectados. E o que existe para garantir que tudo isso funcione direitinho? Existem as chamadas entidades supranacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Essas organizações são responsáveis por mediar conflitos entre os países e promover o desenvolvimento econômico global.
Elas garantem que, mesmo com tantas diferenças, os países possam se comunicar e colaborar uns com os outros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como o mundo multipolar funciona e como diferentes sistemas políticos influenciam as relações entre os países. Agora, sempre que ouvir falar em globalização, diplomacia ou comércio internacional, você já vai saber do que se trata. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E compartilha com os amigos, porque entender como o mundo funciona é super importante. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!